Agora você vai conhecer a paleta Animation e por ela você vai criar suas próprias animações a partir do zero, fazer edições em vídeos já existentes, também criar suas GIFs animadas e também animações em objetos 3D criados no Photoshop. Primeira parte, então, eu vou explicar os elementos que compõem a paleta Animation e algumas características de animação. Eu vou criar então um novo documento, File New, colocar um documento aqui só no exemplo, bem largo, colocar um valor de 1000 pixels de largura por 300 pixels de altura, background branco, clicar em OK. Vou alterar para o modo Full Screen Mode, também alterar o modo de alocação das paletas aqui para o meu modo personalizado, barra de espaço pressionada, vou movimentar e posicionar meu documento aqui, porque eu vou abrir a paleta Animation aqui para que fique bem visível na explicação, e pelo menu Window eu clico aqui em Animation para habilitar a paleta. Então a paleta é mostrada aqui, já colada aqui no canto, né? Os layers ficam por cima, mas eu posso editar o seu posicionamento. Eu clico, arrasto para fora, então a paleta fica aqui, posso configurá-la de diversas formas também, eu dou um clique aqui, fica pequenininho, né? Daí eu abro do jeito que eu quiser. Posso configurar aqui o tamanho livremente também, deixar aqui desse tamanho, arrastar para cá e habilitar aqui os meus layers. Como característica principal aqui, quando você abre essa paleta, que eu já fiz minha modificação aqui, né, tá, do meu modo personalizado, mas quando, até se eu não me engano, porque eu não tenho muita certeza, mas eu acho que quando você abre, ele está desta forma, no modo de animação quadro a quadro. E você altera para este botão. Você vai aprender também sobre animação quadro a quadro e agora a primeira parte eu vou mostrar sobre animações da timeline. Então você dá um clique aqui, a diferença é a seguinte: quadro a quadro é como um desenho animado, né? Como é criado um desenho animado. São múltiplos desenhos, né? Nem quando você faz aqueles monte de desenhos iguais nas folhas, vai passando assim e você vai vendo o movimento do boneco, o personagem. É a mesma coisa, é uma animação quadro a quadro. Agora no modo timeline, este modo de interpolação aqui, linear é chamado, você cria apenas um ponto, por exemplo, um ponto de posição, um círculo aqui, por exemplo, e cria um ponto final aqui. E o software, como Photoshop agora, né, na versão CS3 em diante, agora do CS4, e também After Effects, outros programas de animação, ele cria toda essa interpolação de movimento entre um ponto inicial e um ponto final, fazendo os quadros automaticamente para você. Isso é um modo de interpolação de animação linear. Então aqui você vê que não tem nenhuma opção ativa aqui, porque nenhuma animação pode ser criada com um background bloqueado. Você precisa ou desbloquear ou criar um novo layer acima, que é o que eu vou fazer. Vou dar um clique aqui, criar um novo layer. Então vamos às opções aqui que representam os elementos desta caixa. Primeiro aqui, no modo Animation. Primeira coisa aqui, tempo da sua animação. Como padrão, quando você cria um novo documento do zero e começa a animá-lo, o Photoshop deixa a animação com 10 segundos no padrão. Você pode editar para o tamanho que você quiser. Então aqui representa horas, minutos, segundos, milésimos de segundos. E aqui 30 frames por segundo, esse FPS representa frames per second, né? Em inglês, frames por segundo. A velocidade da sua animação. Quanto maior o número de quadros por segundo, mais rápida é a sua animação. Porém, o vídeo, quando você finalizar o projeto, renderizar, seja em qualquer formato, AVI, Movie, seja qual for, ele vai ficar maior, né? Porque fica uma sequência de quadros, uma sequência de imagens para criar animação muito maior. Então ele fica maior. Mas aí, um valor bom pode ser de 30, entre 20 e 25, 30, é um bom valor para você criar uma animação. Bom, representando aqui, este é o indicador da timeline, indicador do tempo corrente da sua animação. Então isso você vai usar muito, porque com ele que você vai definir posição, por exemplo, um texto, por exemplo, ele começa daqui e ele vai parar desse lado de cá. Então por ele você vai determinar o ponto inicial do texto e aí você vai mover até o ponto marcado que você quer aqui para a linha do tempo. Se você precisa de uma medida exata, por exemplo, eu quero que o texto comece do zero, do valor zero e vá até 6 segundos aqui, ó. 6 segundos ele esteja na outra posição. Só que daí se você tem dificuldade de ficar aqui movendo aqui, você dá um duplo clique aqui, olha. Um duplo clique e você põe o valor que você quiser aqui. No caso eu quero em 6 segundos, ou 5 segundos, ou 7, coloco o valor, dou um OK e ele já pula automaticamente para o valor que eu indiquei ali. Bom, aqui são as representações dos layers que estão selecionados. Quando se tiver mais layers, 2 layers, vou criar mais um.
eu clico, olha, automaticamente eu mudo de layer aqui ou por aqui também, ó. O layer que representa cada um com objetos animados independentes. Então eu vou deixar só com um mesmo por enquanto. Aqui é um reloginho escrito Comments, que você pode adicionar um comentário. Por exemplo, você está criando uma animação em parceria com alguém, ou até mesmo você uma animação muito longa e você, para recordar, né? Por exemplo, você para de fazer uma semana, deve fazer a outra, aí é onde eu parei, ou alguma coisa que faltava que você precisa fazer, você clica aqui, ó, e adiciona um comentário, né? Para você não se perder, né? É pouco usado, porque eu trabalho, quando eu animo, é sozinho mesmo, e eu sempre procuro, quando eu vou criar uma animação, não demorar muito, para não perder, né, a essência, né, da arte. Então sempre eu começo a criar, eu tento terminar o mais rápido possível, para não deixar uma semana, pegar outro trabalho, porque senão você perde, né, o fio da meada, vamos dizer assim, né? Então eu prefiro trabalhar assim. Mas não quer dizer que você prefira, depende também da quantidade de trabalho que você pega. Até porque eu faço animações no Photoshop, né? Faço, mas nada profissional. Algumas coisas apenas para interagir com o Photoshop. A única coisa profissional que vamos dizer assim que eu faço é as animações, são as animações que eu crio nas aberturas das videoaulas. Todo mundo me pergunta, você usa o After Effects para fazer aquilo? De maneira alguma, eu uso o Photoshop. Eu usava o CS3, agora eu uso o CS4 Extended para criar as aberturas dos vídeos da Back.com. E eu vou mostrar para você como eu faço isso aqui, como eu faço uma abertura de um vídeo aqui. Vou mostrar no decorrer aí da sequência de vídeos dessa sessão vídeo e 3D. Mas primeiro vamos entender então os elementos. Aqui então comentários, aqui o Global Light. O Global Light não faz parte apenas da parte de animação. Global Light representa isso aqui. Por exemplo, eu vou aplicar um estilo. Primeiro eu vou criar aqui já um círculo aqui, vai. Só para ficar mais fácil, eu vou criar um círculozinho neste novo layer. Pintá-lo de preto com Alt Delete, né? Pintando de preto aqui porque preto é a cor do meu foreground. Vou posicionar esse círculo aqui. Então eu vou dar um duplo clique aqui. Você percebe que quando você aplica um Drop Shadow, um Inner Shadow, tem a opção aqui, Use Global Light. Global Light é uma luz que está batendo no ambiente. E você pode configurar a posição desta luz. É a mesma coisa, olha. Eu vou criar até dois elementos. Eu vou criar um novo layer e vou criar um outro círculo aqui, ou um quadrado, né? Criar um quadrado para que você entenda isso, né? Isso aqui não faz parte da parte de animação, mas é bom você compreender, porque na animação ele é muito usado, principalmente no After Effects. Então aqui eu vou aplicar um Drop Shadow nesse aqui, ó, desse quadrado, um bem escandaloso aqui, só para que fique bem visível na explicação. Eu vou movê-lo para cá, vou deixar ele aqui, ó, nessa posição, né? Assim mesmo. E o outro agora eu vou clicar aqui, né? E vou criar no círculo também um Drop Shadow, e tem a opção aqui, ó, Use Global Light. Eu vou colocar um size aqui maior, né? Uma distância um pouquinho maior, olha. Use Global Light acionado. Se eu mudo um, mudo os dois, porque ele tem a luz global. Então, por exemplo, se você tem diversos layers, isso é bom também no Photoshop, né? Se você determinou um valor, né, para um estilo que você aplicou em um, aí se você usar a opção do Global Light e mudar o ângulo de rotação, vai mudar de todos os outros layers. Então, quando você vai fazer isso, você não marca o Use Global Light, ó, porque mudou o outro, ó, tá vendo? É desta forma. E você configura essa posição do Global Light, por exemplo, se o coisa está aqui como padrão no Global Light, a luz está batendo daqui para cá, ó, tipo daqui desse ângulo para lá. Então você vai aqui em Layer, Layer Style, seleciona aqui Global Light. Aí você configura, ó, o ângulo e a altitude do Global Light, aonde está batendo. Se eu mudo para cá, ó, automaticamente já muda ali, de onde está batendo a luz, vamos dizer assim, né? Isso é até para trabalhar com os layers, né? E você pode editar essa luz também, fazer uma animação a partir do Global Light. Por exemplo, está batendo a luz aqui, então está com uma sombra aqui, então você pode fazer com que ela passe e vai alterando a sombra, por exemplo, mudando a sombra de um texto para outra posição. É mais ou menos por aí, também com animação de sombra interna, externa, tal, influencia em tudo a luz que está batendo, né? Esse é o Global Light. Vou deletar este layer aqui do quadrado, arrastar para a lixeira, deixar só o da bolinha aqui. E aqui tem a setinha. Eu vou dar um clique aqui na setinha e você vê aqui 3 reloginhos, com um para opacidade, para posição, position, opacidade, opacity e estilo, layer styles. Então você pode animar, no caso de um
objeto deste tipo que eu criei aqui, fiz uma seleção e pintei uma parte aqui de preto, né, no caso o círculo, tem essas opções: posição, opacidade e estilo, para que eu possa animar. Então já é bastante coisa, porque olha o tanto de layer style que tem, que você pode modificar. Então você pode modificar, começar um objeto com uma sombra pequenininha e expandir a sombra na animação, ou ao contrário, né? E outras, você pode até alterar a cor do objeto, porque tem no layer style, né, o color overlay. Então são infinitas possibilidades dependendo da sua criatividade. Opacidade, começar um objeto com uma opacidade do zero e ele aparecer em 100%. E posicionamento, né? Então quando eu quero mudar, por exemplo, um básico aqui, a posição do objeto, fazer esta modificação. Primeira coisa, eu tenho que definir o quadro inicial de tempo pelo indicador da linha do tempo. Então eu vou mover aqui até o zero. Quero que esse ciclo a 0 segundos ele esteja nesta posição. Então eu dou um clique aqui, no reloginho, no cronômetro, dou um clique, é criado aqui, aparecem essas outras opções aqui, porque se eu clicar aqui ele remove. Só vai habilitar as outras opções aqui se eu tiver mais quadros chaves aqui, que é o que vai acontecer. Aí eu posso só para selecionar um ou outro. Então eu quero que do ponto zero ele comece aqui e com 5 segundos, movi o indicador aqui para 5 segundos, ele esteja na outra posição. Então não precisa fazer muita coisa, basta você movê-lo. Quero que com 5 segundos ele pare ali. Automaticamente é criado aqui a interpolação de movimento, o ponto inicial. Esse é o tipo de interpolação de movimento linear. O ponto inicial ali e o ponto final ali, o programa aplica para você toda essa transição. Mesma coisa seria para opacidade. Opacidade, eu dou um clique aqui. Opacidade. Reduzo a opacidade do layer para 0, sumiu a bolinha. Aí movo lá para 5%, volta a opacidade para 100%. Então olha só, começa 0% de opacidade, movimenta e ainda fica lá em 100%. Mesma coisa seria com estilo. Aqui neste caso aqui, tem a setinha para cá, é só para você selecionar, olha, os quadros chaves. Porque aqui não é fácil você selecionar, né? Mas se tiver vários, aí é bom você passar por aqui, porque pode ter um do lado do outro com pouca diferença de tamanho, né? E tal. Aqui tem o controle, né? Agora que eu já fiz essa animação, vou explicar sobre o controle. Controle aqui, de você avançar ou recuar, o play, que você dá o play aqui, ou a barra de espaço serve para você dar o play. Aqui você avança e tal, mesma coisa, uma configuração padrão de tipo um player de música, vamos dizer assim, só com essa opção aqui, porque por exemplo, você pode importar um vídeo, né? Você não precisa ser uma animação do zero, você pode importar vídeos. Então, para descobrir os arquivos suportados pelo Photoshop, vai em File, Open. Então, aqui tem o tipo, né? Você está escrito All Formats, que mostra todos os tipos que o Photoshop pode abrir, né? Mas você clica aqui neste menu drop-down e você visualiza aqui, QuickTime Move. Ele pode abrir no formato Move, que é o mais adequado para você utilizar no Photoshop. AVI, MPG, MPG, MP4 e M4V. São estes os formatos suportados para a importação de um vídeo para o Photoshop. E esta opção aqui representa se o vídeo tem áudio ou não. Então muitas vezes você vai estar fazendo animações em cima de um vídeo, por exemplo, você aplica um vídeo que você filmou até com a sua câmerazinha digital mesmo. Às vezes eu faço isso, tal, assim, mas é uma coisa mais pessoal. Não trabalho muito na parte profissional no Photoshop com animação. Eu uso mais outros softwares mais avançados que eu já estou mais acostumado a utilizar, né, como After Effects, Combustion, entre outros. Então, se você vai utilizar um vídeo aqui, você vai fazer uma modificação, por exemplo, colocar um texto em cima passando, pode ser até com esse efeito mesmo, o texto sumir do nada, aparecendo em cima de um vídeo, tipo do Natal da sua casa. Daí você grava com a sua câmera digital ou uma festa de aniversário. Aí quando está começando o vídeo, para isso é muito bom usar o Photoshop, você fazer uma coisa assim que é mais rápido do que você trabalhar com outro programa. Então você faz aquela abertura lá, aniversário de não sei de quem, tal, subindo assim. Isso é muito legal. Só que tem o áudio, é claro, do vídeo. Então, para que você não fique ouvindo o áudio toda hora, e até porque se você carrega o vídeo com o áudio aqui, fica mais lenta a movimentação da linha do tempo, né? Fica mais lento, não fica em tempo real. Você faz com ou sem o áudio. Se
Se você quer testar com o áudio, você clica aqui, primeiro deixa habilitado e clica no play. Ou, se você quiser ouvir já com áudio, é um atalhozinho, mantém o Alt pressionado e clica no play. Você vai aprender também a importar um áudio aqui de qualquer música MP3 que você tenha aqui para a sua linha do tempo e incorporar uma trilha sonora a uma apresentação de slides, de fotos que você venha a criar. Eu vou explicar como que você vai fazer isso também nesta sequência de vídeos. Então aqui, além dessas configurações, você tem o zoom aqui da linha do tempo. Então você clica aqui, ó, e arrasta, você tem um slide assim, ó, daí vai aumentando para os milésimos de segundo para você ter um controle absoluto então sobre a sua animação. É bem legal mesmo isso, você trabalhar assim, porque certas partes de uma animação, quando tem um quadro, principalmente uma animação quadro a quadro, né, que você vai criar, é complicado você visualizar assim, principalmente, por exemplo, que nem os vídeos da Beck.com, tem vídeos que eu faço lá que tem 40 minutos, meia hora, então eu vou aplicar uma animação na abertura, então eu tenho que dar um zoom aqui bem grande, porque não são só apenas 10 segundos como é mostrado aqui, são vários minutos, então fica enorme essa linha do tempo, então eu tenho que dar um zoom para trabalhar, para saber certinho no segundo que eu vou aplicar, a segundo intervalo de segundos que eu vou aplicar a abertura lá, por exemplo, que é o que eu vou até fazer uma aqui depois também para que você entenda. Aqui eu tenho essa opção aqui, que é chamada Toggle Onion Skins. Isso aqui eu vou te mostrar daqui a pouquinho o que é. Isso aqui é para você deletar os quadros chaves. Por exemplo, aqui, ó, eu vou mudar aqui o modo de posição aqui. Eu vou até os 5 segundos agora e vou mudar aqui a posição desse objeto. Não, pode ser aqui mesmo. Deixar aqui mesmo onde estava e agora eu vou mover para o 10. Então se eu quero, por exemplo, eu vou explicar sobre isso aqui, calma. Se eu quero que ele volte exatamente aonde é a posição inicial, que é essa, depois, né, daqui, por exemplo, daqui até voltar, agora a bolinha volte, eu posso, pode ser que eu faça por alinhamento, mas também é difícil você saber a posição exata, né, onde você começou a animação. Então você seleciona o quadro chave de posição aqui, clica com o botão direito do mouse em cima, selecione assim a opção Copy Keyframes. Você copia o quadro chave, aí com o indicador da linha do tempo aqui, você clica aqui nesse menuzinho drop down onde você tem as opções, né? As opções você seleciona o Path Keyframes. Aqui não funciona o esquema de Ctrl V, Ctrl C aqui não, porque isso aqui é pro documento, Ctrl C, Ctrl V, o documento em si trabalhando com os layers. Aqui na paleta você precisa clicar realmente com o botão direito, selecionar Copy e colar por aqui, e ele cola aonde o indicador da linha do tempo estiver. Então olha, ela vai para lá e volta, daí só que agora ela volta visível, né? Então aqui essa opção aqui do Onion Skin, eu vou habilitar, dar um clique aqui nessa opção. Isso aqui não mostra, pode ver que foi tipo um contorno. Isso aqui se você estiver fazendo uma animação muito complexa com background, para você saber exatamente aonde a sua animação está passando. Então você configura por aqui, ó, clica no menuzinho aqui de opções da paleta e seleciona aqui Onion Skin Settings. Então você tem aqui Frames Before. Então aqui o máximo que você pode colocar é 8. Ó. Então ele mostra a sequência da animação que foi criada. Frame Space, o espaço. Vou colocar aqui por 30. Ó. 30 é muito, né? Vou colocar aqui, vai, 20. Então mostra tudo que está fazendo. 20 também é muito, vai colocar 10. Ó. Então mostra. Tem o Blend Mode para você interagir entre os demais layers. Só que é o seguinte, a opacidade máxima, que por exemplo, máxima é o segundo que foi criado. E a mínima é 25%, 50%, e o espaço, e frames after 1. Você pode configurar, por exemplo, 2, ó. Depois, frame before e after, depois e antes, né? Então você configura aqui. Mas isso aqui não sai quando você renderizar o vídeo, não. Isso aqui é só para visualização, para você saber aonde está passando a sua animação, ó. Começa do 0. Vou colocar aqui só modificar aqui o Onion Skin de novo. Colocar aqui frames after, vou colocar 0. Então não tem nenhum depois, né? Tem nenhum depois. Então eu vou colocar aqui, só fica o rastro para saber aonde passou a animação, caso eu queira passar outra por cima, entendeu? Aí eu saber o posicionamento ideal de onde passar, mas isso é só visível. Então eu vou desabilitar aqui o toggle. Essa lixeirinha aqui é só para deletar os keyframes, né? Não quero esse aqui agora, seleciono ele. Para você selecionar múltiplos, aqui ó, você pode clicar e arrastar aqui ó, a seleção, você seleciona vários. O amarelinho indica que eles estão selecionados. Ou clica em um,
Ctrl pressionado clica no outro e assim vai, selecionando um por um. Aí com ele selecionado, você deletou aqui, é um abraço. E aqui, ó, em outras opções que você tem aqui a opção Document Settings, onde você vai determinar justamente isso, a duração da sua animação, que no caso está com 10 segundos, frame rate, tem um menu drop down com alguns padrões aqui, você pode colocar custom, determinar um valor aqui. Aqui você pode trabalhar de 23 até 30, tá beleza. Os vídeos até eu diminuo um pouco assim para não ficar tão pesado, o pessoal fazer o download, mais normal, né? Isso, aliás, eu nem diminuo por aqui, eu diminuo pelo programa que eu faço a renderização, que no caso é o Camtasia Studio. E você configura aqui e beleza. Existem outras diferenças também. Exemplo, aqui neste layer aqui que eu fiz o preenchimento aqui, ele tem essas opções aqui de modificação, no caso de animação, posição, opacidade e estilo. Só que se é, por exemplo, um texto, ó, vou criar um texto aqui, vou colocar aqui suave, aumentar o tamanho um pouquinho, colocar um texto em vermelho, clicar aqui, escrever aqui back.com. Olha só, quando eu aumentar e expandir as opções de animação do texto, Text Warp agora é acrescentado. Warp é isso aqui, ó. Dou um duplo clique, clico aqui, ó. Warp, aquele negócio de fazer assim. Só que tem um detalhezinho aqui, né? O Warp, que vai funcionar para a edição. Isso aqui eu já recebi até dúvida por e-mail, o pessoal falando que o Photoshop estava bugado, que estava com bug, que não fazia isso no texto aqui da animação. Não é isso não, porque é o seguinte, eu vou começar do zero então, vou pressionar o Ctrl Z, fazer uma animação de Warp. Vou só tirar a visibilidade deste layer aqui, só para que você entenda. E vou aumentar aqui a fonte também para ficar mais visível, colocar uma Arial Black. Arial. Estou explicando aqui as características para que você entenda bem como funciona aqui essas opções de animação e tal, para depois criar as suas próprias. Eu vou mudar a cor também, colocar um azulzinho aqui no texto. Tá bom demais, colocar um azul aqui. Posicioná-lo aqui mais ou menos. Quando eu vou animar aqui o Warp do texto, né? Vou habilitar aqui só vou até expandir aqui um pouquinho. Vou trabalhar aqui, opa, voltei sem querer. Aqui, Text Warp. Então eu vou colocar o indicador da linha do tempo. Sempre preste atenção nisso, que você vai determinar aonde vai ser criado o keyframe, aonde tiver marcado aqui. Se estiver aqui, ó, eu crio aqui, ó, ele cria lá, né? Ctrl Z. Você tem que posicionar certinho, do zero a posição do meu texto vai ser, eu crio o keyframe, o quadro-chave, tá aqui. Quando eu vou criar este tipo de Warp, não pode ser por aqui, ó, dar um duplo clique no texto e clicar por aqui, ó. Não pode. Vou até cancelar. Você tem que ser por aqui, ó. Em Layer, Type e selecionar aqui a opção Warp Text. Aí sim você modifica. Então, por exemplo, a primeira opção ali vai ser um Warp até ali. Então eu dou um OK. Agora eu mudo aqui. Em 5 segundos o meu Warp vai ser diferente. Seleciono aqui, vou lá em Edit, aliás, em Layer, Type, Warp Text e modifico agora ao contrário, fazer assim, dou um OK. Aí sim é criado aqui a minha animação. Olha só que legal. Existem outras características também. Vou tirar a visibilidade desse. Vou criar aqui um custom shape agora. Criar um quadrado aqui primeiro, mesmo aqui um quadradinho, só para explicar isso. Pintado de preto em um novo layer, um preto ou vermelho mesmo, Alt Delete. Quando você está aqui, ó, eu tenho que tirar aqui, expandir essa aqui. Tem as mesmas opções básicas: opacidade, estilo e posição. Se eu crio uma máscara, é habilitada outras opções: Layer Mask Enable, habilitar Layer Mask ou desabilitá-lo. Aí que funciona aquele atalho. Também já recebi dúvida quanto a isso. Pô, mas não funciona.
Funciona sim. Porque é o seguinte, o atalho para você esconder uma máscara qual que é? É manter o Shift pressionado e clicar. Aí fica o X. Então é isso que você vai animar ali. Esse tipo de animação do Layer Mask não é possível fazer interpolação. É possível fazer só quadro a quadro. Uma hora aparece a máscara, outra hora some. Uma hora aparece, outra hora some. Conforme você configurar. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui a máscara, né? Selecionar aqui a máscara, vou criar a máscara aqui com um brush mesmo, pintando de preto vai esconder parte desse quadrado, só vou diminuir aqui o tamanho do brush que está exagerado, ó. Escondi essa parte aqui, fiz essa parte aqui está escondida, clico aqui, Layer Mask Enable, então ó, pode ver que ficou quadrado, não ficou o triângulo, o quadrado indica que é uma animação quadro a quadro, e desta forma aqui, ó, com o balãozinho aqui, é interpolação linear de movimento, conforme eu já expliquei. Então esse esquema do Layer Mask Enable é só quadro a quadro, ou ela aparece ou desaparece a máscara, habilita ou não a máscara do layer. Então se eu coloco aqui em 5 segundos, vai em 1 segundo mesmo, não precisa nem ser 5 segundos, ela vai desaparecer. Então Shift pressionado, dou um clique na máscara. Olha lá, apareceu o quadro-chave. Então fica uma animação básica aqui. Eu tenho outros controles também, né? E outra aqui, uma Layer Mask Position. Isso aqui eu vou explicar no próximo vídeo. No próximo vídeo acho que eu vou fazer de GIF. Mas eu vou explicar aqui o que representa, até querendo conectar aqui, ó, desconectar. Aqui representa, né, a animação de máscara. Isso aqui eu vou fazer uma animaçãozinha para que você compreenda como funciona esse esquema aqui de Layer Mask Position. A posição, aí sim você pode determinar a posição, tipo passar, escondendo partes, a máscara até com um gradiente, dá para fazer uns efeitos bem legais, né? Isso aqui eu vou deletar, selecionei aqui os dois e lixeirinha, né? Então é isso aí. Aqui ó, você pode limitar a sua animação, por exemplo, tem 10 segundos. Mas você quer fazer uma pré-renderização, uma renderização, salvar o vídeo só para ver como fica com 2 segundos, aí você clica aqui, ó. Clica aqui e arrasta. Esse aqui determina aonde está esse branco aqui até onde dura a sua animação total, mesmo que esteja configurado maior aqui. Aqui você determina onde ela acaba mesmo. Então quando você renderizar o vídeo, ele estando aqui neste caso, o meu vídeo teria só 2 segundos. Vídeo você vai aprender a renderizar depois também com as configurações que eu vou mostrar para ter uma boa compactação do seu vídeo. A mesma coisa é o layer, por exemplo. Se fosse uma sequência de fotos para você criar um slideshow, você poderia diminuir, ó, até onde vai ter presença o layer. Então este layer aqui, por exemplo, que é o layer 2, que no caso é o quadrado, ele só vai estar presente até os 2 segundos. Ó. Depois que eu arrastar, ele some. Ó, a linha do tempo passou dos 2 segundos ali, ó, já era, ele some. Então esse aqui é o básico para que você compreenda aqui como funciona, né? Os princípios mais simples aqui. Depois a gente vai fazer umas outras modificações aí. Vou explicar como funciona para criar uma GIF animada também, para você criar um banner para web ou algo do tipo. E também vou fazer a abertura da videoaula. Vou explicar como modificar aqui, fazer animações com os layer styles, entre outros. Então até o próximo vídeo.